E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora, hoje é domingo, né? Claro, domingão, dia 27 de outubro. Neste conteúdo de agora, a gente vai analisar a vitória do Botafogo ontem por 1-0, fora de casa em cima do Bragantino. Ontem não consegui gravar o pré-jogo, também não consegui fazer a nossa live pós-jogo. Então a gente vai analisar, vai conversar sobre tudo que aconteceu nessa vitória importantíssima do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo volta a abrir 3 pontos aí do Palmeiras. A arbitragem fazendo de tudo para ajudar o Palmeiras. Pênaltis atrás de pênaltis marcados para a equipe paulista. Pelo menos a gente foi lá, fez a nossa parte. O Palmeiras, mesmo com as ajudas, tropeçou em casa diante do Fortaleza. Então, rodada boa para o Botafogo, rodada boa para a gente. Vamos analisar, vamos conversar sobre o que foi essa partida, tá bom? Vou trazer a tabela também para a gente conversar só sobre o G4, como é que tá nesse momento, é o que interessa a gente. Tudo isso neste conteúdo de agora para a gente comemorar juntos aí mais uma vitória do Botafogo. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se quiser, se puder, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já tá aqui do lado, rapidamente, a tabela, o G4, só o G4, é o que interessa a gente. 30ª rodada, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começou ontem com os jogos importantes no sábado, segunda-feira tem rodada também. Enfim, vamos aqui só no G4, porque o Botafogo tem 64 pontos, é o líder, o Palmeiras é o vice-líder com 61, então o Botafogo volta a abrir 3 pontos do Palmeiras, Fortaleza 57 pontos é o terceiro, e fechando o G4, o Flamengo com 54 pontos, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Internacional. O Internacional, que é o 5º colocado com 52 pontos, então esse jogo entre Flamengo e Internacional, jogo atrasado, vale muito, porque 52, o Flamengo tem 54, se o Internacional ganhar do Flamengo, o Internacional entra no G4 e tira a equipe da Gávea. E a vitória do Botafogo ontem foi muito importante por isso também, porque se o Botafogo tropeça, vamos supor que o Botafogo tivesse perdido o jogo ontem, ficaria só 7 pontos do Flamengo, e o Flamengo com o jogo a menos, e a arbitragem também ajudando o Flamengo, assim como está ajudando o Palmeiras. Ontem tivemos ali 2 pênaltis. Cara, eu prefiro nem comentar, cara, de verdade, porque é perda de tempo. Não adianta ficar aqui lamentando, falando, os pênaltis marcados para o Palmeiras ali diante do Fortaleza. Mesmo assim, eles não conseguiram ganhar, tropeçaram, empataram, né? O Flamengo ganhou do Juventude por 4-2, muito também ali ajuda da arbitragem, lances polêmicos, pênalti polêmico para o Flamengo, e o Palmeiras 2-2 com Fortaleza dentro de casa em São Paulo, mesmo com 2 pênaltis marcados aí polêmicos para o Palmeiras, não conseguiu a vitória. Agora vamos falar aqui sobre o nosso jogo, porque o Botafogo é o líder com 64 pontos, ganhou ontem o Bragantino fora de casa. O Bastos tomou o 3º cartão amarelo, tá suspenso, tá? Já é importante falar isso aqui, porque o nosso zagueiro jogou muito ontem, muita imposição. O Bastos é muita imposição, joga muito. Tomou o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Vasco na próxima rodada no estádio Newton Santos, mas a gente tem o Adrielson, fiquem tranquilo. O Botafogo, 64 pontos, 19 vitórias, é a melhor campanha da história do Botafogo nos pontos corridos, tá bom? Então o Botafogo já faz a sua melhor campanha da história nos pontos corridos, 64 pontos, cara, 64 pontos, e é o que eu sempre falo aqui no canal, acima de 70 a gente já começa a sonhar para valer. 19
vitórias, o melhor visitante. É a galera que fala só joga no tapetinho. O Botafogo é o melhor visitante do campeonato brasileiro. Primeiro tempo, começando aqui nos relacionados, o Botafogo teve os desfalques ontem. Do lateral esquerdo, Telles foi poupado, Gatito com desconforto também não viajou. O Cuiabano começa a partida como titular, sem o Júnior Santos, sem o Jefinho ainda na lista dos relacionados. E o Botafogo começa o primeiro tempo jogando muito bem. O Botafogo objetivo, chutando no gol, querendo abrir o placar. O Bragantino, né, sem confiança nenhuma. Cara, o Bragantino precisando do resultado, 2 meses sem ganhar. O Bragantino sem confiança realmente nenhuma. Então o Botafogo começou ali o jogo querendo, muito objetivo, chutando no gol, querendo abrir o placar. O Cuiabano pela esquerda tendo bastante liberdade, jogadas perigosas, o Almada muito bem também com liberdade, um sufoco do Botafogo ali, até os 30 do primeiro tempo ali. Botafogo muito bem, bastante intenso, faltando detalhes mesmo para o Botafogo fazer um gol, né? O Botafogo finalizou 7 vezes no primeiro tempo, faltou ali realmente algumas chances mais claras de fato. Tivemos uma com o Igor Jesus, enfim, teve uma tabela também do Almada com o Igor Jesus, mas o Almada estava impedido. Então o Botafogo realmente jogando bem. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o Bragantino encaixa a marcação no meio campo, começa a ganhar o meio campo do Botafogo. Teve um lance que o Almada perde a bola na saída de bola, e o Bragantino vem, quase faz o gol, uma defesaça do John. Enfim, o Gregory foi logo em seguida, né? Teve uma defesaça do John. O Gregory ali foi também o escanteio. O Gregory foi fundamental para esse gol do Bragantino não sair. Então, aos 38 minutos do primeiro, a gente já vê um Bragantino, já um jogo um pouco mais enrolado. E falar da arbitragem, meu Deus do céu, né? Mais uma vez falando de arbitragem, o Anderson Daronco, ele tá dando sorte pro Botafogo. 4º jogo na temporada que ele apita, 4 vitórias do Botafogo, mas o Daronco ontem tentando prejudicar o Botafogo, picotando o jogo, marcando tudo pro Bragantino. Péssima arbitragem do Daronco ontem, realmente. Juninho Capixaba metendo a porrada, uma arbitragem muito ruim mesmo do Daronco. Realmente, pelo menos está dando sorte aí nos jogos que ele vem apitando do Botafogo. Eu achei o Savarino no primeiro tempo muito abaixo, o Savarino muito cansado, visivelmente cansado, e termina ali o primeiro tempo com algumas chances do Botafogo, como eu disse, 7 finalizações, mas faltou mais chances claras ali de gol. Tivemos uma com Igor Jesus, que foi quase gol também do Botafogo. Enfim, termina o primeiro tempo 0-0, e eu não mexeria, apesar de alguns jogadores ali, principalmente Savarino, estar um pouco abaixo, cansado. Eu realmente não teria mexido no time. Começa o segundo tempo, o Arthur Jorge não mexe no time, mas o Botafogo volta ali 2 minutos do segundo tempo, lançamento do Marlon Freitas, quase gol do Cuiabano. O jogador do Bragantino corta em cima da linha. 10 minutos, quase gol ali do Bastos. Uma jogada que o Savarino não deixa a bola sair, joga pro Bastos, que ele cabeceia, a zaga do Bragantino corta, a bola volta pro Bastos, ele dá um voleio, quase gol do Botafogo aos 10 minutos do segundo tempo. Então o Botafogo começa o segundo tempo ali assustando com o Cuiabano, com o Bastos. Teve também ali uma jogada com o Luiz Henrique, que ele bate, mas os zagueiros ali do Bragantino corta. E aos 18 minutos do segundo tempo, sai o Savarino, como eu disse, muito cansado, e entra o Eduardo, que fez uma partida ali até abaixo, né? O Eduardo tá voltando agora de lesão também, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas a partida do Eduardo, teve até um lance ali que ele preparou para cabecear, e o zagueiro ali, o jogador do Bragantino, cortou a bola na hora certa, e teve um pênalti em cima do Eduardo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o tempo, cara, 30 minutos do segundo tempo, um pênalti claro em cima do Eduardo. O jogador, cara, jogada do Vitinho pela lateral, a bola sobra pro Tiquinho, ele chuta mal, e os caras, não foi essa jogada não, pênalti pro Botafogo. Foi aos 30 do segundo tempo, cruzamento do Vitinho, o jogador do Bragantino abraça o Eduardo e joga ele no chão.
O jogador do Bragantino abraça o Eduardo, joga no chão. O Daronco nem chama, o VAR nem chama o Daronco. Para mim ali um lance polêmico em cima do Eduardo. Enfim, mas voltando um pouquinho, né? O segundo tempo bem fraco tecnicamente, 24 minutos ali. Entraram também Tiquinho Soares e Matheus Martins. Saíram Igor Jesus e o Almada. E nessa altura, cara, 24 minutos do segundo, eu já tava com aquele pensamento de, cara, vamos vencer pelo menos por 1-0, apertadinho, os 3 pontos é o que interessa. Aí aos 30, como eu disse, o lance polêmico em cima do Eduardo, que o VAR nem chamou o Daronco para analisar se foi pênalti ou não. 33 minutos do segundo tempo, jogada do Vitinho, a bola sobra para o Tiquinho Soares, ele chuta mal. No segundo tempo, os laterais do Botafogo, principalmente o Vitinho, né, teve mais liberdade, subiu mais. O Arthur Jorge liberou o Vitinho. No primeiro tempo ele já estava segurando mais, aquilo que eu já falei do Vitinho aqui no canal. Subi na boa, mas no segundo tempo o Arthur Jorge libera mais o Vitinho. Ele cria oportunidades ali pelo lado direito, depois entra o Matheus Ponte. Pra galera que pega no pé do Vitinho, ontem ficou um pouco claro por que o Vitinho é titular, né? Porque o Matheus Ponte, cara, é um lateral direito promissor, mas ele ainda é muito cru, cara. Ele vai de primeira nas jogadas, nos lances. Então ontem ficou muito claro por que o Vitinho é titular e o Matheus Ponte não. Porque quando o Matheus Ponte entra, muito cru, indo de primeira nos lances, então tá explicado por que o Vitinho é titular. No segundo tempo até criou alguns lances ali pela direita, o Vitinho com mais liberdade, subindo muito, o Cuiabano pelo outro lado. E aos 40 minutos do segundo tempo, entram Matheus Ponte no lugar do Vitinho, entra o Romero no lugar do, deixa eu pegar aqui, Romero entra no lugar do Luiz Henrique, muito cansado. E logo em seguida, o Romero já entra para bater a falta. A assistência do Romero, bola parada, que era o fundamental nesse segundo tempo também. O Botafogo tinha que explorar as bolas paradas para tentar ganhar o Bragantino. O Romero entra, vai direto bater a falta na cabeça do Gregory, que subiu muito bem, uma cabeçada firme. Primeiro gol do Gregory com a camisa do Botafogo, 1-0 Botafogo aos 40 minutos ali do segundo tempo. E aí é o que eu disse, né? O importante é a vitória, mesmo que fosse apertadinha. O Daronco deu 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Enfim, então, é o que eu falo, que vale os 3 pontos. Na rodada passada a gente estava reclamando de, a gente tropeçou em casa pro Criciúma no Maracanã e o Palmeiras ganhou. Dessa vez aconteceu o contrário. O Palmeiras tropeça em casa pro Fortaleza com a ajuda da arbitragem e o Botafogo ganha do Bragantino fora de casa. Então, cara, realmente esse campeonato vai ser decidido por detalhes. Esse campeonato vai ser decidido ali na reta final. Depois a gente até pode debater isso aqui no canal. Vai ter um jogo aí do Botafogo contra o Palmeiras em São Paulo, dias antes da final da Libertadores. E isso é muito complicado pra gente, porque você enfrentar o Palmeiras e dias depois a final da Libertadores, não sei como é que o Botafogo vai agir nessa. Vai botar reserva contra o Palmeiras em São Paulo? Vai depender muito da tabela, de quantos pontos a gente vai estar na frente do Palmeiras. Mas rodada muito, muito, muito boa pro Botafogo. Vai ser decidida mesmo nos detalhes, e o Botafogo vai ter que se superar a cada rodada, porque realmente a gente vê que a arbitragem está muito mal intencionada para ajudar o Palmeiras. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu vou trazer o melhor, o pior do jogo. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, segue o líder. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. O Botafogo volta a campo no Campeonato Brasileiro agora contra o Vasco na próxima rodada, no Newton Santos. Enfim, quem foi o melhor da partida ontem? O Gregory. O Gregory joga muita bola, já fiz vídeos aqui no canal. Na época que o Botafogo enfrentou o Palmeiras na Libertadores, o primeiro jogo no estádio Newton Santos, depois daquele jogo eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falava do Gregory. Carrega o piano sozinho, joga muita bola. Naquela época quase ninguém falava do Gregory e eu já falava aqui no canal, tá bom?
E o pior, cara, a gente tem que trazer um pior aqui, o Savarino, né? O Savarino ontem foi o pior. O Gregory, um leão, tá? Um leão à frente da zaga, muita intensidade, imposição física. O Gregory joga muito, carrega o piano, ainda foi lá, fez o gol, merecido, primeiro gol com a camisa do Glorioso, primeiro gol mesmo com a camisa do Glorioso, importantíssimo, importantíssimo. E o pior, o Savarino, mas vamos dar um desconto, né? Vamos dar um desconto porque o Savarino estava cansado, visivelmente cansado, então por estar cansado a gente não pode também pegar muito no pé, mas ontem o Savarino pra mim foi o pior em campo. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.